Nas madrugadas silenciosas da fazenda, os campos não abrigam apenas o vento. Passos invisíveis percorrem as casas, sussurrando segredos que nunca deveriam ser ouvidos. Antes de te contar esses relatos, peço que se inscreva no nosso canal para nos ajudar a continuar este trabalho, e se você, amante de histórias, quiser indicação de um excelente produto, coloquei um link na descrição. Dito isso, vamos para o primeiro relato. Era uma noite abafada e pesada, como se o próprio ar estivesse tentando nos sufocar. Eu havia aceitado passar uns dias na fazenda do meu tio, afastada de tudo e todos. Uma pausa na rotina sempre me parecia uma boa ideia. Mas, desta vez, algo estava errado desde o momento em que pisei naquele solo. O lugar era antigo, mais velho que qualquer construção ao redor. Minha tia morreu anos atrás, e meu tio, solitário e de saúde debilitada, raramente saía da casa principal. Quando cheguei, ele estava à minha espera na varanda, sentado em uma cadeira de balanço que rangia com um som metálico, como um lamento. Ele não parecia surpreso ao me ver. Na verdade, parecia aliviado. Finalmente. Pensei que não viesse, ele disse, apertando minha mão com força. Seus olhos estavam fundos e vermelhos, como se não tivesse dormido há dias. Eu perguntei como ele estava, e ele respondeu com um sorriso fraco antes de me conduzir para dentro. A casa era escura e carregada por um cheiro estranho, algo entre terra molhada e mofo. Ele explicou brevemente que algumas coisas haviam acontecido ultimamente, mas se recusou a dar detalhes. Naquela noite, enquanto tentava dormir, fui acordado por um som estranho vindo de fora. Era algo entre um sussurro e um gemido baixo, como se o vento estivesse tentando formar palavras. Levantei e fui até a janela, mas tudo o que vi foi o campo vazio, iluminado por uma lua pálida e solitária. Eu me convenci de que era apenas a minha imaginação e voltei para a cama, mas o som continuou. No dia seguinte, decidi explorar um pouco a propriedade. O sol mal havia nascido, mas eu já estava lá fora, com uma caneca de café na mão. Meu tio não estava em lugar nenhum, então assumi que ainda estava dormindo. Conforme caminhava pelos arredores, notei como tudo parecia abandonado. As cercas estavam quebradas, os celeiros estavam caindo aos pedaços, e havia sinais de que algo ou alguém tinha estado por ali recentemente. Pegadas não humanas marcavam a terra. Ao longe, vi um pequeno cemitério familiar. Não lembro de meu tio ter mencionado aquilo antes. Era um lugar estranho, com lápides tão gastas pelo tempo que os nomes estavam quase ilegíveis. Havia um túmulo em particular que chamou minha atenção. Era maior que os outros e parecia mais recente, mas o nome estava completamente apagado. Apenas a data estava visível, 1999. Quando voltei para casa, meu tio estava sentado à mesa, com um olhar perdido no horizonte. Contei a ele sobre o cemitério, e sua reação foi imediata. Ele se levantou bruscamente e disse: "Nunca mais vá até lá. Aquilo não é para você." Havia algo em sua voz que me fez concordar sem questionar, mas a curiosidade já havia sido plantada. As noites seguintes foram cada vez mais perturbadoras. Os sons do lado de fora da casa se intensificaram, e eu podia jurar que ouvia passos ao redor da casa. Meu tio começou a agir de forma estranha, trancando portas e janelas com uma obsessão que eu não entendia. Ele murmurava coisas como: "Eles estão perto, e não olhe para eles." Uma madrugada, não resisti e decidi sair para investigar. Peguei uma lanterna e me dirigi ao cemitério. A escuridão parecia mais densa do que o normal, e o silêncio era absoluto, exceto pelo som dos meus próprios passos. Quando cheguei, senti um arrepio que parecia vir de dentro de mim. O túmulo recente que havia visto antes agora estava aberto. A terra ao redor estava revirada, como se algo tivesse saído de lá. Senti meu coração acelerar enquanto um som baixo e gutural preenchia o ar. Era um som que parecia vir de todos os lados,
mas eu não conseguia ver nada. A lanterna começou a falhar, piscando freneticamente. E então eu o vi, uma figura alta e magra, com olhos que brilhavam em um amarelo doentio, estava parada a poucos metros de mim. Sua pele era acinzentada, e havia algo de profundamente errado em seu formato, como se fosse humano apenas em aparência superficial. Quando deu um passo na minha direção, senti uma onda de puro terror me consumir. Corri o mais rápido que pude de volta para casa, ouvindo passos pesados atrás de mim. Quando alcancei a porta, meu tio já estava lá, segurando uma espingarda. Ele me puxou para dentro e trancou tudo novamente. Ele não disse uma palavra, mas seu olhar dizia tudo. Ele sabia o que estava lá fora. Naquela noite, ele me contou a verdade. Disse que a fazenda estava amaldiçoada, que algo antigo e maligno havia sido perturbado anos atrás. Ele explicou que no final dos anos 90 escavaram algo enquanto ampliavam o terreno. Ninguém sabia o que era, mas todos os homens que estavam lá começaram a desaparecer ou enlouquecer. Eu não conseguia entender tudo o que ele dizia, mas uma coisa era clara. O que quer que estivesse lá fora não era humano e estava ficando mais forte. Na última noite que passei lá, algo aconteceu. Os sons estavam mais altos do que nunca e a casa parecia estar tremendo levemente. Meu tio e eu estávamos sentados na sala, com todas as luzes acesas e as armas prontas. De repente, todas as luzes apagaram. O silêncio foi quebrado por um som alto e inumano. O chão começou a tremer e a porta da frente foi arrancada de suas dobradiças. A criatura entrou, mas não veio sozinha. Outras figuras, semelhantes a ela, preenchiam o espaço. Eu não lembro muito do que aconteceu em seguida. Apenas flashes, meu tio gritando para eu correr, as criaturas avançando, o som de tiros. Acordei horas depois, sozinho no meio do campo. A casa estava em ruínas e meu tio havia desaparecido. Meu nome é Mateus e essa história aconteceu quando eu tinha 25 anos. Na época, eu era estudante de agronomia e, como parte do curso, precisava passar algumas semanas em uma fazenda para aprender sobre manejo de terras. O local escolhido foi uma propriedade afastada no interior de Minas Gerais, conhecida por seus vastos campos e uma densa mata que cercava os limites da propriedade. A fazenda pertencia a um homem chamado Sr. Antônio, um senhor de aproximadamente 60 anos, robusto, com a pele marcada pelo sol e olhos que pareciam enxergar através de você. Ele era cordial, mas havia algo nele que me deixava desconfortável. Talvez fosse o jeito como ele evitava olhar diretamente para a mata quando falava dela. Nunca entre na mata depois do entardecer, ele me disse logo no primeiro dia. E se ouvir alguma coisa estranha, finge que não ouviu. Minus eu ri, achando que era apenas uma tentativa de assustar o estudante da cidade. Mas ele não sorriu. As primeiras noites foram tranquilas. Eu ficava hospedado em uma pequena casa de madeira, próxima à sede da fazenda. Era um lugar simples, mas aconchegante. Durante o dia, eu acompanhava os trabalhadores nas atividades e aprendia sobre o cultivo do café. Mas à noite, algo parecia mudar. Na terceira noite, fui acordado por um som estranho. Era como um choro, baixo e distante, vindo da direção da mata. Olhei para o relógio, eram 3 horas da manhã. Fiquei sentado na cama, tentando decidir se deveria investigar ou ignorar. O conselho do Sr. Antônio ecoava na minha mente. Se ouvir alguma coisa estranha, finge que não ouviu. Decidi ficar onde estava. Na manhã seguinte, mencionei o som para um dos trabalhadores, José. Ele congelou por um instante. Depois disse: "Deve ter sido um animal. A mata é cheia deles." Mas havia algo na expressão dele que me dizia que ele sabia mais do que estava contando. Na noite seguinte, o choro voltou, mas dessa vez estava mais próximo,
quase como se estivesse do lado de fora da minha janela. Levantei devagar e olhei através da cortina. A escuridão era quase total, mas pude distinguir uma silhueta na borda da mata. Era uma figura alta e magra, com algo nos braços. Parecia carregar um corpo. Congelado pelo medo, me escondi de volta na cama e esperei o som desaparecer. Na manhã seguinte, fui até o Sr. Antônio e contei o que tinha visto. Ele suspirou profundamente e disse: "Você viu a mulher da mata? Ela aparece quando algo ruim vai acontecer. Melhor você não se meter nisso." Recusei-me a aceitar essa explicação sobrenatural e decidi investigar por conta própria. Durante o dia, fui até a borda da mata onde tinha visto a figura na noite anterior. Encontrei pegadas na terra úmida, mas elas eram estranhas, quase humanas, mas longas demais, com dedos finos e compridos. Um calafrio percorreu minha espinha. Naquela noite, decidi ficar acordado e vigiar. Armado com uma lanterna e meu celular, esperei até que o som voltasse. Por volta das 2:30 da manhã, ouvi o choro novamente. Dessa vez, reuni coragem e saí de casa, seguindo o som em direção à mata. Conforme me aproximava, o som ficava mais alto, quase ensurdecedor. A vegetação parecia fechar-se ao meu redor e o ar estava mais frio. Então, eu a vi. A figura estava de costas para mim, balbuciando algo que não conseguia entender. Em seus braços havia o que parecia ser uma criança envolta em um pano velho. "Ei!" eu gritei, tentando parecer confiante. A figura se virou lentamente, revelando um rosto pálido, olhos vazios e uma boca que parecia estar permanentemente aberta em um grito silencioso. Antes que eu pudesse reagir, ela soltou um grito agudo e tudo ao meu redor ficou escuro. Quando acordei, estava de volta à minha cama, mas minhas roupas estavam sujas de terra, como se eu tivesse sido arrastado. Perguntei aos trabalhadores, mas ninguém parecia disposto a falar. Exceto José. Ele me puxou de lado e disse: "Você é sortudo por estar vivo. Não provoque a mata de novo." Depois disso, as noites foram ainda mais tensas, mas a figura nunca mais apareceu. Contei os dias até o fim do meu estágio e saí daquela fazenda com uma sensação de alívio imensa. Nunca mais voltei e espero nunca mais ouvir aquele choro novamente. Eu nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo, mas há coisas que, quando testemunhadas, simplesmente se recusam a desaparecer. Meu nome é Daniel, e o que vou contar aconteceu quando eu aceitei um trabalho temporário numa fazenda afastada, no interior de Minas Gerais. Não era meu plano de vida, mas precisava do dinheiro, e o isolamento parecia perfeito para me afastar de alguns problemas que eu preferia esquecer. A fazenda pertencia a um homem chamado Seu Gustavo, um senhor de uns 60 e poucos anos, de olhar duro e poucas palavras. Ele me recebeu com uma seriedade desconfortante, como se já soubesse algo sobre mim que eu mesmo desconhecia. As terras eram vastas, cercadas por uma floresta densa que parecia engolir o horizonte. Os dias eram longos e o trabalho exaustivo, mas não foi isso que me inquietou. Foi a sensação constante de que algo ali estava errado. Tudo começou com pequenos detalhes. Durante o trabalho no campo, às vezes eu sentia como se estivesse sendo observado. Olhava ao redor, mas não via ninguém. À noite, o silêncio era pesado, cortado apenas pelo som de grilos e, ocasionalmente, de algo que parecia um lamento distante vindo da mata. No início, pensei que era apenas minha imaginação. Sempre fui um pouco impressionável, e o ambiente isolado não ajudava. Mas aquilo foi ficando mais intenso. Uma noite, enquanto voltava do celeiro para a casa principal, ouvi passos atrás de mim. Parei, virei-me, mas não havia ninguém. A lua cheia iluminava o caminho e eu podia ver claramente que não estava sendo seguido,
Ainda assim, aquela sensação de estar sendo vigiado persistia. Apressei o passo e entrei na casa, trancando a porta atrás de mim. Não consegui dormir bem naquela noite. No dia seguinte, comentei o ocorrido com Dona Vera, a cozinheira da fazenda. Ela era uma mulher simpática, com um sorriso fácil, mas ao ouvir meu relato, seu semblante mudou. Cuidado com o que você ouve por aqui, menino. Essas terras têm história. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela mudou de assunto, claramente desconfortável. Fiquei intrigado. Que história era essa? Resolvi perguntar para seu Gustavo, mas ele apenas resmungou algo sobre lendas idiotas e mandou que eu voltasse ao trabalho. Foi então que decidi investigar por conta própria. Nas semanas seguintes, comecei a ouvir mais histórias. Os outros trabalhadores evitavam falar sobre o assunto, mas bastava pressionar um pouco e os relatos surgiam. Falavam de gritos que vinham da floresta, de sombras que pareciam se mover entre as árvores e de desaparecimentos inexplicáveis. Muita gente já largou tudo e foi embora sem dar explicação, confidenciou um dos peões mais velhos. E quem fica acaba mudando. Aquilo acendeu algo em mim. Não era apenas medo, era curiosidade. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Foi então que decidi explorar a floresta. Esperei uma noite em que o céu estava limpo e a lua brilhava forte. Peguei uma lanterna e segui por uma trilha que os outros evitavam. Conforme avançava, o som dos grilos foi desaparecendo, dando lugar a um silêncio opressor. Era como se a própria floresta estivesse me observando. Cerca de meia hora depois, encontrei algo que me fez parar. No meio da trilha, havia uma cruz de madeira velha e desgastada, com marcas de algo que parecia sangue seco. O ar ali era pesado, quase sufocante. Pensei em voltar, mas algo me impeliu a continuar. Poucos metros à frente, a trilha terminou em uma clareira. No centro havia um poço antigo, com pedras cobertas de musgo. Cheguei mais perto e senti um cheiro estranho, metálico, vindo de dentro. Iluminei o interior com a lanterna, mas só vi escuridão. Foi então que ouvi, primeiro, um murmúrio baixo, quase imperceptível. Inclinei-me mais para perto, tentando entender. A voz parecia distante, mas ao mesmo tempo próxima, como se viesse de dentro da minha própria cabeça. Ajude-nos, era o que dizia. Dei um salto para trás, quase derrubando a lanterna. Meu coração disparou, mas minha curiosidade foi maior. Inclinei-me novamente, chamando pelo que quer que estivesse ali. O que aconteceu em seguida ainda me arrepia ao lembrar. A voz mudou, tornando-se grave e distorcida. Você também será nós. Nesse momento, um vento gelado saiu do poço, apagando minha lanterna. No breu, ouvi passos ao meu redor, como se várias pessoas estivessem andando em círculo. Meu corpo congelou e tudo o que consegui fazer foi rezar. De repente, o silêncio voltou. O vento cessou e a lanterna voltou a funcionar. Não havia mais nada ao redor, mas eu sabia que algo tinha mudado. Corri de volta para a fazenda, com a sensação de que não estava sozinho. Na manhã seguinte, decidi ir embora. Falei com seu Gustavo, que apenas balançou a cabeça, como se já esperasse por isso. Antes de partir, Dona Vera me entregou um embrulho. Isso pode te proteger. Não olhe para trás. Era um pequeno amuleto feito de pedras e fios. Saí da fazenda sem olhar para trás como ela havia instruído. Desde então, nunca mais voltei ao campo. Mas às vezes à noite sinto como se ainda estivesse sendo observado. E nos meus sonhos, ouço a voz do poço sussurrando meu nome. Meu nome é Lucas e essa é a história mais perturbadora que já vivi. Há 5 anos, fui visitar meu tio-avô Ricardo em sua fazenda, um lugar isolado no interior do estado. Ele sempre foi uma figura excêntrica na família, conhecido por seu gosto por isolamento e por contar histórias assustadoras sobre a região. Naquela época,
Eu estava atravessando uma fase complicada e achei que uns dias longe da cidade poderiam ser um bom descanso. Cheguei na fazenda em uma tarde de verão. A casa era uma construção antiga, com madeiras desgastadas pelo tempo e janelas que rangiam com o vento. Meu tio-avô me recebeu com um sorriso que parecia esconder algo. Ele era um homem magro, de olhar penetrante, e vivia sozinho desde que sua esposa falecera há muitos anos. Ele parecia feliz em me ver, mas ao mesmo tempo havia um ar de preocupação em seu comportamento. Na primeira noite, enquanto jantávamos, ele me contou sobre os estranhos acontecimentos na fazenda. Disse que, nas últimas semanas, tinha ouvido sons inexplicáveis à noite e visto sombras se movendo nos campos. Ele mencionou que acreditava serem os antigos moradores da terra, tentando reclamar o que era deles. Achei que fossem apenas devaneios de um homem solitário e ri para aliviar o clima. Lucas, se você ouvir algo estranho à noite, não saia de casa. E por favor não abra a porta para ninguém, não importa o que digam. Aquilo me causou um leve arrepio, mas concordei, achando que era apenas parte de sua imaginação. Naquela primeira noite não consegui dormir bem. A casa fazia muitos barulhos. O ranger da madeira, o vento batendo contra as janelas, mas foi perto da meia-noite que ouvi algo diferente. Era um som de passos no alpendre, lentos e calculados. Levantei-me e fui até a janela, mas não vi nada. Resolvi ignorar e voltei para a cama, mas não preguei os olhos. Na manhã seguinte, mencionei o incidente para meu tio-avô. Ele apenas assentiu e disse: "Eles estão mais ousados." Não insisti no assunto, mas a sensação de que algo estava errado começou a crescer em mim. Na segunda noite, os sons voltaram, mas dessa vez eram mais altos, arranhados na parede externa, como se unhas compridas estivessem riscando a madeira. Tentei olhar pela janela novamente, mas tudo o que vi foram sombras distantes, movendo-se de maneira errática pelos campos. O pior aconteceu por volta das 2 da manhã, uma batida firme na porta da frente. Meu coração disparou. "Por favor, abra. Estou perdida e preciso de ajuda", uma voz feminina disse do lado de fora. Me lembrei do aviso do meu tio-avô e permaneci quieto. As batidas continuaram por mais alguns minutos, mas eventualmente cessaram. No entanto, minha paz foi substituída por uma sensação constante de que estava sendo observado. Na manhã seguinte, resolvi investigar os arredores. Encontrei pegadas na terra ao redor da casa, mas elas não pareciam humanas. Tinham um formato estranho, quase como se pertencessem a um animal com patas deformadas. Quando contei ao meu tio-avô, ele apenas murmurou algo sobre as criaturas da noite. Na terceira noite, as coisas pioraram. Acordei com um barulho ensurdecedor vindo do celeiro. Era como se algo estivesse esmurrando as paredes lá dentro. Peguei uma lanterna e fui até lá, mesmo com o corpo tremendo de medo. Quando abri a porta, senti um cheiro insuportável de carne podre. A luz da lanterna revelou o interior destruído, com ferramentas espalhadas e marcas profundas nas paredes, como se garras gigantes tivessem passado por ali. De repente, ouvi um som baixo e gutural, vindo do fundo do celeiro. Apontei a lanterna e vi algo que nunca vou esquecer. Uma figura alta, esquelética, com olhos brilhantes e um sorriso distorcido que parecia se esticar além do humanamente possível. Ela deu um passo na minha direção e eu congelei. Quando finalmente consegui reagir, corri de volta para casa. Passei o resto da noite trancado, segurando uma faca que achei na cozinha. Meu tio-avô estava calmo, sentado na poltrona da sala, como se já estivesse acostumado com aquilo. "Não adianta fugir. Eles não vão deixar você sair tão fácil." Na manhã seguinte, decidi que era hora de ir embora. Quando comecei a arrumar minhas coisas, ouvi novamente o som de passos à porta. Mas, dessa vez não era apenas uma voz. Eram várias, rindo, sussurrando, chamando meu nome. Peguei minhas coisas e corri até o carro. Meu tio-avô apenas acenou para mim da varanda,
com um olhar que misturava tristeza e resignação. Nunca mais voltei àquela fazenda e meu tio-avô faleceu alguns meses depois. Até hoje tenho pesadelos com aquelas vozes e aqueles olhos brilhantes. E algumas noites eu acordo com a sensação de que algo está me observando da janela. Era para ser uma visita simples, um final de semana na fazenda do meu tio Carlos, que ficava em uma pequena cidade do interior, cercada por campos verdes e vastos horizontes. Fazia anos que ele me convidava, insistindo que eu precisava sentir o ar puro e fugir do caos urbano. Finalmente cedi. Peguei a estrada em uma manhã de sexta-feira e cheguei ao entardecer, quando o céu se tingia de laranja e os grilos começavam sua sinfonia. A fazenda era maior do que eu imaginava. A casa principal, construída em madeira envelhecida, ficava no topo de uma colina, com vista para os pastos e para um lago ao longe. Tio Carlos me recebeu com um abraço caloroso e um sorriso, mas notei algo nos olhos dele que me incomodou. Era como se, por trás daquela hospitalidade, houvesse uma preocupação silenciosa. Depois do jantar, enquanto tomávamos café na varanda, ele começou a falar sobre a fazenda. Esta terra está na nossa família há gerações. Meu avô comprou isso aqui quando era só mato e criou um verdadeiro império. Mas sempre houve histórias estranhas. Perguntei a ele o que queria dizer com isso e ele hesitou antes de continuar. Coisas que acontecem à noite, sons que não deveriam existir, luzes no meio do campo e às vezes os animais agem de maneira incomum. Riu sem humor, como se tentasse dissipar a tensão. Provavelmente só bobagens que a gente inventa para explicar o inexplicável. Fui dormir intrigado, mas não dei muita importância. Histórias assim eram comuns em lugares afastados. Gente do interior adora suas lendas. O quarto que me deram era simples, mas confortável. A janela dava para os campos e a lua cheia iluminava tudo com um brilho quase sobrenatural. Naquela noite acordei com um som estranho. Era um grito agudo, quase humano, mas ao mesmo tempo animalesco. Levantei-me, olhei pela janela e não vi nada além dos pastos vazios. Mesmo assim, o som continuava, vindo de algum lugar ao longe. Decidi ignorar e voltei para a cama, mas o sono não veio fácil. No dia seguinte, mencionei o ocorrido ao tio Carlos. Ele parou de cortar a lenha e me encarou com uma expressão séria. Você ouviu, então? Quando confirmei, ele balançou a cabeça e murmurou: espero que seja só um animal perdido. Às vezes, os lobos aparecem por aqui. Passei o dia explorando a fazenda. Caminhei até o lago, visitei o estábulo e até colhi algumas frutas no pomar. Tudo parecia tranquilo à luz do dia, mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava fora do lugar. Era como se a própria terra carregasse um peso invisível. À noite, o tio Carlos sugeriu que ficássemos dentro de casa. Depois que escurece, melhor não andar por aí. Não quero que você se perca ou algo pior. Ri, achando que ele estava exagerando, mas obedeci. Na segunda noite acordei de novo, mas desta vez o som era diferente. Era como se alguém estivesse caminhando do lado de fora da casa, os passos pesados esmagando o cascalho. Levantei-me, abri a janela e vi uma figura ao longe, parada no meio do campo. Era alta, magra e parecia me encarar, embora estivesse longe demais para distinguir qualquer detalhe. Chamei pelo tio Carlos, que veio correndo com uma espingarda. Quando olhou para onde eu apontava, a figura já havia desaparecido. Ele me lançou um olhar sério e disse: tranque sua porta e não abra para nada. Vou dar uma volta para verificar. Esperei na cama, ouvindo o som dos passos dele lá fora, até que desapareceram na distância. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. De repente, ouvi algo arranhando a parede ao lado da minha janela. Meus olhos se arregalaram de pavor quando percebi que o som estava subindo, como se algo estivesse escalando a parede. Corri para a porta, mas ela parecia não abrir.
Era como se estivesse presa, mesmo sem trancas. Meu coração disparava enquanto o arranhar continuava, cada vez mais perto da janela. Finalmente bati na porta, gritando pelo tio Carlos. Tudo parou de repente. Quando ele voltou, parecia pálido. Não quis falar sobre o que viu. Apenas disse que eu deveria ir embora na manhã seguinte. Tentei insistir, mas ele não deu detalhes. Só vá. É melhor assim. Na manhã seguinte, enquanto arrumava minhas coisas, percebi algo estranho na janela. Havia marcas de garras na madeira, como se algo realmente tivesse tentado entrar. Peguei minhas malas e fui embora o mais rápido que pude. Quando olhei pelo retrovisor, vi meu tio parado na varanda, olhando fixamente para o horizonte. Sua figura foi desaparecendo à medida que me afastava. No caminho de volta, não consegui parar de pensar naquelas noites. Pesquisei sobre a região e descobri que há registros de desaparecimentos misteriosos por ali, datando de décadas atrás. Alguns relatos mencionavam figuras altas e magras que rondavam as fazendas, levando quem tivesse o azar de cruzar seu caminho. Até hoje, evito passar por estradas rurais durante a noite, e sempre que fecho os olhos, consigo ouvir aquele som arranhando a madeira. Um som que nunca mais quero ouvir na vida. Se você gostou dos relatos, se inscreva no nosso canal e assista a mais relatos assustadores como estes.